Bom, moçada, então, quando ela fala reconhecimento de complemento, significa o que, então? A banca quer que você saiba, né, reconhecer o objeto direto, ok? O objeto indireto e também o complemento nominal. Belezinha? Então, a melhor forma de nós fazermos isso é aplicando em questões. Beleza? Então, vamos lá. A base disso a gente viu na aula de sintaxe da oração. Então, a gente vai pegar a questão do TRT de 2017, nível técnico aqui, ó. Tá? Então, é o seguinte, nós temos aqui, ó, olha só. Olha o tipo de questão, como é que faz, ó. O verbo que no contexto possui o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em. Então, eu tenho um verbo aqui, ó, ele quer saber do complemento, o mesmo tipo desse complemento. Então, olha só, falava, alguém falava de quê? Das decisões tomadas de cabeça fria. Então, eu tenho aqui o verbo falar, que é transitivo e indireto, e na sequência eu tenho a preposição aqui, está vendo? Então, eu sei que isso daqui é um objeto indireto. Então, a banca quer o quê? Que você encontre, dentre as alternativas, aquela que também possua objeto indireto, não é? Pegando então aí, moçada, vamos lá para a alternativa A. As razões que mais pensam nas grandes escolhas. Então, olha só, pensam, quem pensa, pensa em alguma coisa, beleza? Então, eu tenho o verbo pesam, né? Pesam, não é pensa não. Pesam nas grandes escolhas. Então, eu tenho aqui, ó, pesam, é transitivo e indireto. Pesa em quê? Nas grandes escolhas, o nosso objeto indireto. Beleza? Mas é sempre bom a gente verificar as demais. Então, vamos pegar a letra B. A construção de sentido requer tempo e persistência. Então, o verbo requer aqui, ó, ele é transitivo direto. Eu tenho sujeito à construção de sentido, tempo e persistência é o nosso objeto direto. Belezinha? Tranquilão. Vamos pegar a letra C? Satisfação no trabalho não significa prazer, necessariamente prazer. Então, significa é verbo transitivo direto. Prazer é o nosso objeto direto, certinho? Aqui a gente tem só um adjunto adverbial aqui entre eles, mas o que importa está aqui, ó, o nosso objeto direto. Fechado. Letra D. A sugestão, sujeito, parece verbo de ligação. Imprudente é a característica do sujeito. É o nosso predicativo. Belezinha? É o nosso predicativo. Letra E. Quando uma escolha, sujeito, não faz verbo transitivo direto, sentido é o nosso objeto direto. Com isso, a alternativa correta é a letra A. Tranquilinho? TRT da 11ª, 2017, nível técnico. Vamos pegar a próxima? Mesmo estilo. Olha lá. TRT da 23ª. E a própria espera do barulho, sujeito, despedaça verbo transitivo direto, o narrador, objeto direto. Agora, olha só o pedido que é a mesma coisa, ó. O verbo que possui no contexto o mesmo tipo de complemento do grifado acima está em. Então, o tipo de complemento é o quê? Objeto direto. Então, a gente tem que achar esse verbo transitivo direto com o seu objeto direto, não é? Vamos pegar, então, as alternativas, não é? Vamos lá, vou pegar aqui a letra A. A cidade, sujeito, é verbo de ligação. O lugar da educação, predicativo. Beleza? Vamos pegar a próxima aqui? Letra B. Nas quais a operação viceja. Então, nós temos aqui, esse verbo, ele é intransitivo. A opressão é o nosso sujeito. Beleza? O nas quais é o adjunto adverbial. Beleza? Tranquilão? Veja só, aqui, ó, o narrador não tem preposição. Beleza? Tranquilão. Letra C. Anseia desesperadamente por alguma coisa, pelo silêncio. Então, eu tenho o verbo ansiar, ele é transitivo e indireto, e eu tenho pelo silêncio, objeto indireto. E aqui eu tenho um adjunto adverbial que não vai fazer diferença na regência, não é? Beleza! Olha a próxima. É a letra D, o verbo haver, no sentido de existir,
a gente viu na concordância, ele é um verbo transitivo direto, não tem sujeito, e uma evidente arbitrariedade é o quê? É o nosso objeto direto. Tá legal? Há uma evidente arbitrariedade, não é? Então eu sei que esse aqui, ó, o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo transitivo direto. Tranquilo? Beleza. Vamos só pegar a letra E para confirmar. Fracassam. Eu tenho um verbo intransitivo. Todas as soluções possíveis. Sujeito. Então, nesse caso, aqui não se quer dizer que eu fracasso algo, mas algo fracassa. Beleza? Olha só. Então, as soluções, ó, todas as soluções possíveis fracassaram ou fracassam. Então, eu tenho aqui sujeito e aqui um verbo intransitivo. Então, a alternativa D realmente é a correta. O verbo haver, ele é transitivo direto, assim como o verbo despedaça. Belezinha? Vamos que vamos? Pegando na frente, então, olha só. Questão 6. A expressão que serve de complemento ao termo semelhante, reforçando a coesão com o período imediatamente anterior e atendendo às regras de regência padrão. Então, olha só. Aqui, a banca não está pedindo, né, para você observar o complemento verbal. Vai ver que semelhante é um adjetivo. Então, ele vai exigir quem? Um complemento nominal. Beleza? Mas aí é o seguinte, poxa, mas eu não estudei, cara, regência, eu não estudei a palavra semelhante, não vou ter condição de fazer essa questão. Vai ter sim. Primeira coisa, a gente tem que entender o que a banca quer. Ela falou, então, a respeito da relação de coesão. Então, a respeito daquilo que foi falado anteriormente no texto, né? Para poder fazer essa ligação, essa coesão. Então, a gente vai analisar, lendo o fragmento e observando efetivamente o que a banca quer. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. No início do século XX, quando os primeiros automóveis se popularizaram, as cidades tiveram o desafio de criar uma legislação para eles, pois as vias públicas tinham sido concebidas para pedestres, cavalos e veículos puxados por animais. 100 anos depois, vivemos um momento semelhante. Um momento semelhante àquilo que eu vi anteriormente. Aquilo que já foi falado anteriormente. Isso é relação de coesão. Concorda comigo? Ele simplesmente omitiu o complemento aí. Vivemos uma situação semelhante. Eu já vou entender o quê? Semelhante é o que eu tinha visto anteriormente. Beleza? Acompanhando comigo. Aí, ó, é semelhante a alguma coisa diante da iminência de uma nova revolução industrial. Beleza? Aí o que a banca pede? A expressão que serve de complemento, ó, ao termo semelhante. Então, semelhante ele pode exigir aqui, ó, um complemento. Beleza? Que faça uma ligação aqui, reforçando a coesão com o período imediatamente anterior e atendendo às regras de regência padrão. Então, vamos lá. O que você vai fazer, então? Você vai ler comigo aqui, ó, vivemos um momento semelhante, e você, na sequência, depois de semelhante, você vai ler comigo alternativa A, alternativa B, alternativa C e assim por diante. Vamos verificar então? Porque o aquele, ó, realmente retoma aquele momento dito anteriormente. Beleza? E aí você vai ler comigo para poder me ajudar, hein? Vamos lá. Vivemos um momento semelhante perante aquele? Semelhante perante? Não dá, né? Fala a verdade. Então já sabe que tira essa daqui. Rapaz, vivemos um momento semelhante daquele? Também não dá. É semelhante a. Semelhante com aquele? Também não dá. Semelhante para aquele? Também não dá. Semelhante àquele. Então, olha só. Semelhante, ele é um adjetivo. Ele rege preposição a. Tá ok? Semelhante a. Só que o pronome demonstrativo aquele já é iniciado pela vogal a. Então, esse a mais o outro a, nós temos então, ó, aquele. Beleza? Ó, aquele. Por isso, a alternativa D de dado é a correta. Tá? E aí, olha só, bem sugestiva a questão, bem tranquila, né? Semelhante a. Então, você não precisaria ter estudado a parte de regência para saber. Eu só teria que realmente entender o que a banca efetivamente está pedindo para a gente. Então, a palavra aquele fez a ligação, fez o elemento de coesão ao que foi pedido anteriormente. E aí, na sequência, ele pede o quê? Qual é a preposição que vai estar entre o semelhante e esse nosso complemento? Então, nesse caso, a preposição a. Semelhante a. Belezinha? Tranquilinho, vamos que vamos, pegando a próxima. A próxima também da ARTESP, né? ARTESP. Nós temos também agente de fiscalização. E olha só, o estilo de cobrança aqui, ó.
Um verbo empregado com a mesma transitividade que a observada no segmento acima está destacado em. Então, veja só. 2016. Olha só, é interessante anotar, né? Rapaz, eu fiz isso em 2016. Quando eu falo isso, eu fiz isso em 2016. Em 2016 é o quê? Adjunta adverbial de tempo, terror? Isso aí. Adjunta adverbial de tempo. Só que às vezes eu posso pegar esse numeral, que representa esse ano, e ele pode ser também o quê? Um sujeito. O ano de 2016 marcou, portanto, assim assado. Concorda comigo? Eu posso falar o quê? Como eu falou aqui, ó. 2016 marcou assim assado. Por quê? Nós estamos subentendendo que é o ano de 2016. Belezinha? Então, acompanhando comigo, nós temos então 2016 é o nosso sujeito. Marcou é o nosso verbo transitivo direto. Marcou o que, terror? O início dessa raiva. É o nosso objeto direto. Aí a banca pede o quê? Um verbo empregado com mesma transitividade, verbo transitivo direto, que é observado no mesmo segmento, está destacado em. Vamos lá. Para sermos, veja só, sermos tem como sujeito oculto nós. O verbo ser é um verbo de ligação. E honestos é o nosso predicativo. Tranquilo? Beleza. Olha a próxima, letra B. Elas vão ficar, terror, como, hein, rapaz? Vão ficar com a raiva danada. Olha só, tem preposição com aqui, ó. E o objeto direto não tem. Então, já sabe, esse daqui, ó, é um adjunto adverbial de modo. E, notadamente, o verbo ficar, ele é um verbo intransitivo. Beleza? Letra C, recuperar. Para alguém recuperar o quê, terror? Rapaz, os postos de trabalho. Isso aqui é o objeto direto que está pedindo. Ó. Tá legal? Beleza, então a gente fica aqui por enquanto. Vamos lá. Olha só a letra D. Impulsionar as pessoas a novas vagas de emprego. Ô, terror, peraí. Quem impulsiona, impulsiona alguém. Ó. As pessoas, objeto direto. Beleza. Só que quem impulsiona, impulsiona alguém a alguma coisa. E aqui nós temos o objeto indireto. Veja que o verbo impulsionar, ele é transitivo direto e indireto. Está vendo só? Belezinha. Já o verbo recuperar é transitivo direto. E a letra E, tem preposição aqui, ó. Está vendo só? Quem lida, lida com alguma coisa. Então o verbo lidar é transitivo indireto. Com alguma coisa é o nosso objeto indireto. Beleza? Então, eu tenho certeza que você matou a charada. Alternativa C é a correta. Tá ok? Show de bola, vamos que vamos. Vamos à frente, pegando mais uma. Questão 8. Nível analista. Ó. No que respeita às regras de regência, a forma verbal sublinhada, que é incumbiu, pode ser substituída sem demais alterações que sejam feitas na frase por. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui, que ele falou que pode ser substituída. Logicamente, para você substituir, tem que manter aquela informação, né? De maneira geral, tem que manter aquela informação, e logicamente tem que haver também a manutenção da correção gramatical, da regência, por exemplo. Não é? Então vamos acompanhar comigo, olha só. Um deles é o sujeito, ó. Um deles é o sujeito. Um deles incumbiu, então aqui é um verbo transitivo direto e indireto, incumbiu alguém, alguém é objeto direto, alguém de fazer alguma coisa. Então nós temos aqui a nossa oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Beleza? Está reduzida de infinitivo. Então eu sei que aqui eu tenho objeto indireto, é isso que importa. Então alguém incumbe outra pessoa de alguma coisa. Beleza? Então um deles incumbiu alguém de fazer alguma coisa. Tranquilo. Então ele pediu para trocar incumbiu por um desses verbos aqui. Ó. Vamos lá? Então vamos ler comigo. É só trocar e a gente vai observar se cabe. Um deles o convidou de negociar. Não. Um deles o convidou a negociar. Concorda comigo? Eu posso convidar alguém a fazer alguma coisa, mas eu vou convidar alguém de fazer alguma coisa? Você sabe já intuitivamente que está errado. Não é? Beleza, vamos pegar a próxima. Então convidou aqui não cabe. O verbo mandar está na relação daqueles verbos causativos, dos quais nós falamos nossa aula de período composto por subordinação substantiva, especificamente na objetiva direta. Mandei-o fazer alguma coisa.
E a gente comentou, olha só, vou puxar para cá, só para você se lembrar, ó. Mandaram, vou colocar assim, ó, mandaram-me avaliar. Tá, ó, mandaram-me avaliar. Então, nesse caso, mandaram-me avaliar algo, pronto. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo mandaram é um verbo causativo. Ele é um verbo transitivo direto. E na sequência eu tenho o quê? Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Aí nós comentamos, olha, o pronome átono, ele é chamado de sujeito, ó, sujeito acusativo. Terror. Por quê? Ele é acusativo porque ele funciona como objeto direto do termo anterior e funciona como sujeito do verbo posterior, né? Ó, por isso. E aí nós temos uma oração objetiva direta. Ele é verbo transitivo direto, beleza? Então não cabe essa estrutura aqui, ó. Não dá para colocar um deles o mandou de negociar. Fica fora, não tem jeito, né? Beleza. Agora, olha só. Um deles o encarregou de negociar. Na boa, intuitivamente. Você trocou lá. Rapaz, alguém encarregou outro de fazer tal coisa. Cabe ou não cabe? Ô, Terror, acho que cabe, hein? Beleza, congela a letra C. Congela a letra C. E vai passando para as próximas. Olha só. Vamos pegar aqui o chamar, ó. Vamos pegar chamar aqui, ó. Um deles o chamou de negociar. Aí nesse caso que você vai lembrar. Quando eu tenho o verbo chamar, e aí nesse caso ele é transitivo direto ou transitivo indireto, beleza? E ele vai ter uma peculiaridade, que na sequência vai ter um predicativo do complemento, predicativo do objeto. Mas olha só, nesse caso ele muda completamente o sentido. Eu posso falar então que a torcida chamou o treinador de tolo, por exemplo, né? A torcida chamou o treinador de tolo. A torcida sujeito chamou o verbo transitivo direto, o treinador o objeto direto, e de tolo, ele é o predicativo do objeto. Quem é tolo? É o treinador. Então, nesse contexto, não tem um verbo transitivo direto e indireto. Esse é o primeiro detalhe que a gente especifica mais no nosso PDF, beleza? Mas aqui, resta a gente saber o seguinte, para você matar a questão, pô, Teô, mas aí, ó, eu vou ficar na dúvida, porque eu posso falar, um deles o chamou de negociar. Pô, de negociar não pode. De negociar não é característica desse objeto. Concorda comigo? Ele é objeto indireto mesmo. Então não cabe o verbo chamar. Até soa mal quando você substitui. Belezinha? Então não precisava nada além disso. Era só ter colocado o chamar aqui, ó, nesse lugar do incumbir, e você notar que realmente não cabe. Solicitar. Rapaz, solicitei, né, ao fulano que ele realizasse aquilo. Né? Solicitei fulano para que fizesse alguma coisa, ou aqui fizesse alguma coisa. Então não cabe aqui também essa estrutura que nós colocamos anteriormente. Então, neste caso, resta quem? Alternativa C é a correta. Era só ter colocado a outra aqui, ó, o convidar, o mandar, chamar, solicitar, para você notar que não cabe nenhum deles, seja pela semântica, seja pela regência. Agora, o encarregar tem tudo a ver. Um deles o encarregou de negociar os maquinismos. Beleza? Então, questãozinha tranquilinha, a gente passa para a próxima. Questão 9. Encontra-se o mesmo tipo de complemento que o sublinhado no segmento. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da Amazônia. Então, note, arqueólogos americanos é o nosso sujeito. Não é? Vasculharam, quem vasculha, vasculha algo. Áreas arqueológicas da Amazônia é nosso objeto direto. Tá legal? Então nós temos a transitividade direta aí, show de bola. Então a gente tem que achar o mesmo tipo de complemento. Me ajuda aí. Olha só a letra A. Uma parte das vasilhas, sujeito, apresentava verbo transitivo direto, curiosas decorações e pinturas em preto e vermelho, objeto direto. Opa, deve ser essa aqui a correta, mas a gente vai passar nas próximas. Olha só a letra B. Que dispunha, quem dispõe, dispõe de alguma coisa. Isso é objeto indireto e aqui verbo transitivo indireto. Letra C. Ainda existem regiões ocultas. Então aqui é o sujeito do verbo existir. O verbo existir, moçada, ele é intransitivo. Tá legal? Então às vezes a banca gosta de colocar
Por quê? O verbo existir, por quê? Para tentar te confundir como objeto direto aquele termo não preposicionado. Mas não tem jeito. O verbo existir, ele vai concordar com esse termo não preposicionado, que é o seu sujeito. Algo existe. Beleza? Então, olha só. Regiões ocultas, sujeito, existem. Está vendo só? Beleza. Olha só a letra D. João Barbosa Rodrigues, sujeito, faleceu, verbo intransitivo, em 1909, adjunta adverbial de tempo. Ok? Beleza. Olha só a letra E. A cultura miracanguera continua, verbo de ligação, inexistente, predicativo. Entre eles tem apenas o adjunto adverbial aí, ó. Por isso, a gente tem certeza que a alternativa A é a correta. Beleza? Muito cuidado com isso. Então, olha só, toma cuidado que o continua, ele é verbo de ligação. Ó. Porque inexistente é apenas a característica de a cultura miracanguera. Tá ok? Então, muito cuidado com essa estrutura aí, tá? Belezinha, vamos à frente. Questão 10. Na frase acima, a locução verbal está empregada com regência idêntica à presente em. Então, vamos pegar aqui a locução verbal. Ó. Conseguiu sustentar. Em nenhum momento da história, a sociedade como um todo conseguiu sustentar facilmente os custos exorbitantes da ópera. Então, o que a gente vai observar aqui é o seguinte, ó. O que importa agora de cara é o seguinte, ó. Conseguiu sustentar. Então, se é uma locução verbal, aqui eu tenho um verbo auxiliar e aqui eu tenho um verbo principal. Então, o que importa na regência, moçada, é o verbo principal, que é transitivo direto. Quem sustenta, sustenta alguma coisa. Ô, Terror, sustenta o quê, hein? Rapaz, sustenta os custos exorbitantes da ópera. Isso aqui é um objeto direto. Fechado? Tranquilinho. Então, você já sabe que esse aí é um verbo transitivo direto e na sequência eu tenho um objeto direto. Ok. O que você vai fazer, então? Você vem aqui, ó, e vai analisar justamente isso. Verbo transitivo direto com seu objeto direto. Tá legal? Terror, matei, já achei logo a alternativa A. Eu sempre falo o quê? Segura a onda, né? Segura a onda, verifica os demais, porque pode haver uma pegadinha aqui ou ali, a gente nunca sabe, não é? Então é bom a gente sempre voltar e observar. Olha lá. Letra A. O crítico, sujeito, elegeu. Quem elege, elege alguém. Beleza? Elege quem? O jovem cantor. Opa, nesse caso, ó, verbo transitivo direto, o jovem cantor, objeto direto. Ô, Teô, elegeu o jovem cantor e ele passou a ter a característica de ser o maior artista da temporada. Qual é o papel disso aqui, moçada? Então, aqui nós temos o predicativo do objeto direto. Tá? Isso, então, fica dentro de um predicado verbo nominal. A banca não explora muito isso, não. E você vai ver que você consegue matar sem precisar até chegar nessa estrutura aí. Mas o que importa é o seguinte, o que é o predicativo do objeto, moçada? É o seguinte, dentro de um predicado verbo nominal, em que, logicamente, você tem um predicado verbo nominal, significa que ele tem a estrutura do predicado verbal e ele também tem predicativo, que é próprio do predicado nominal. Beleza? Isso acontece quando? Quando eu tenho um verbo e ele passa na sequência, é um verbo normalmente transitivo direto, ou transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto, ou intransitivo, quer dizer, verbo típico de predicado verbal. Só que em determinado momento, logo na sequência, a gente tem uma característica. E aí, puxa uma seta para ela. Essa característica, ela é chamada de característica transitória. E basicamente isso vai acontecer quando? A partir do momento da ação verbal. Houve aquela ação verbal que normalmente dá uma noção de consideração, julgamento, consideração. A partir desse momento, a gente tem uma característica transitória que é típica do predicativo do objeto. Beleza? Um exemplo simples, é o seguinte. Eu falando aqui para você, antes de a gente matar a questão aqui, para a gente poder reconhecer melhor esse predicativo do objeto, né? Veja só, se eu falasse para você o seguinte, achei sua roupa manchada. Vem cá. Eu tenho realmente uma roupa manchada. Eu estava procurando essa roupa. Ah, então você encontrou essa roupa manchada? Acompanha comigo aqui na tela, olha só. Você coloca assim, simplesmente assim para você, ó. Achei sua roupa manchada. Eu posso entender de duas formas isso daqui. Eu posso entender como, primeiro, que eu
eu considerei, eu julguei que a sua roupa está manchada. Beleza? E aí, nesse caso, eu julguei algo e algo passou a ter característica de manchada porque eu considerei. Depois de eu ter considerado, olha só a noção de julgamento aí. Está vendo só? Aí, neste contexto, eu tenho o predicativo do objeto. Por quê? Ele é uma característica transitória. Acompanha comigo. Aí, nesse caso, ó, achar está no sentido, vou colocar aqui, ó, está no sentido de julgar, considerar. Tá legal? Achei o quê, hein, cara? Achei sua roupa, objeto direto, e manchada é a consideração que eu tive sobre a sua roupa. Ele é o predicativo desse objeto, predicativo do objeto direto. Beleza? Então, mas qual é a forma que é o verbo transitivo direto? Ó? Então, como é que eu posso ter certeza que manchada aqui, ó, não é uma adjunta de nominal e que isso tudo aqui não é objeto direto? Simples, cara. Primeira coisa é quanto ao sentido. Achei sua roupa manchada. Se o contexto mostra pra gente que houve ali uma consideração, um julgamento da característica daquela roupa, você já mata. Você é predicativo do objeto e o predicativo do objeto é uma característica transitória. Por que transitória? Só passou a ter característica de manchada após o julgamento de alguém. Beleza? Ela não é sempre assim, mas passou a ter essa característica a partir do momento de alguém, do julgamento de alguém. Tranquilo. Ah, mas sintaticamente, terror, como é que eu tenho certeza que isso é um predicativo do objeto? Simples também. O que você pode fazer então? O predicativo do objeto, ele não é um termo que ele não está atrelado ao objeto direto, ele não está dentro do objeto direto, ele é um termo a mais. Então o que você faz? Mude de posição. Então eu poderia falar o quê? Achei manchada sua camisa. Aí você tem certeza que não é adjunta de nominal, que é predicativo do objeto. Acompanha comigo. Então, para evitar qualquer dúvida, o que você faz sintaticamente? Você vai escrever assim, ó. Achei manchada sua roupa. Você não precisava fazer isso aqui tudo, né? Para matar a questão, não. Mas aqui eu só quero explorar isso, porque eu acho que é interessante, né? Para você não ter dúvida mais à frente, ó. E manchada, você antecipou aqui do objeto direto, o predicativo do objeto. Beleza? Ó, predicativo desse objeto. Essa é uma primeira forma que você pode fazer e matar o predicativo do objeto. Beleza? Outra forma é o quê? Ora, o objeto direto não é aquele termo que a gente consegue trocar pelo pronome átono OA, OSAS? Tranquilo, terror. Então, o que você pode fazer também é trocar o objeto direto pelo OA, OSAS. E aí você vai perceber que o predicativo fica fora. Olha só. Ô, terror, achei-a manchada. Apesar de ser correta essa estrutura aqui, eu posso também escrever como? Para ficar melhor, né? Para soar melhor. Eu a achei manchada. Aí você vai notar, olha só, o manchada não está dentro aqui do objeto direto, ó, do pronome átono aqui, ó. Tá vendo só? Manchada caracteriza quem? O objeto direto. Manchada caracteriza quem? Caracteriza quem? O objeto direto aqui, ó. Beleza? Então significa o quê? Eu achei a sua roupa manchada. Eu julguei que a sua roupa esteja manchada. É isso que aconteceu. Então tem sentido. Mas, de repente, cara, eu tenho uma blusa muito clarinha, muito legal e tal, mas eu gosto tanto daquela que é manchada, só que eu perdi a minha blusa manchada, a minha camisa manchada. Alguém aí encontrou a minha blusa manchada? Ô, rapaz, aqui, ó, achei sua roupa manchada. Aí eu encontrei sua roupa manchada. Concorda comigo? Então acompanha comigo aqui, olha só. O outro contexto, vou puxar para cá, tá, gente? Tá meio estranho aqui, mas é só para você saber, ó. Nesse caso agora, eu vou ter não mais, ó, o achar agora, aqui, tenho a ideia, vou puxar para cá assim, ó, julgar, ó. Julgar, como a gente colocou aqui, ó, julgamento, beleza? E aqui é o quê? De encontrar. Achei aquela roupa que você estava procurando. Sua camisa, é camisa, né? Não, sua roupa. Achei sua roupa manchada. Beleza? E aí, sua roupa manchada, tudo isso daqui é objeto direto. Roupa é núcleo. E aqui os nossos adjuntos adnominais. Agora, manchada é adjunto adnominal. Por quê? Já era uma roupa conhecida.
Era uma roupa conhecida da pessoa. O julgar, o achar aí não é mais julgamento, é de encontrar. Então, manchada é uma característica restritiva, típica de adjunta de nominal. Não é mais uma característica transitória que depende da ação do verbo para que tenha aquela característica. Não houve um julgamento, beleza? Achei a sua roupa manchada. Quer que você procurava direto? Achei aquela sua roupa manchada. Agora, o que você vai notar? Eu posso agora pegar o manchada e colocar antes do artigo a? Senão muda o sentido. E aí, quando eu troco pelo pronome átono, achei a. Eu a achei, terror. Eu a achei. Agora o a pega tudo, né? O adjunta de nominal, manchada, juntamente com o seu núcleo, roupa. Belezinha? Então aqui foi só para a gente explorar esse predicativo do objeto, beleza? Só para você relembrar essa estrutura aqui. Vou apagar esse negócio aqui, beleza? Tranquilão. Se não deu tempo, volta um pouquinho depois do vídeo, faça o print e tá tranquilo, não é? Então vamos limpar esse negócio aqui, ó, para a gente observar o seguinte, ó. O verbo sustentar é transitivo direto. Eu tenho os custos exorbitantes da ópera, objeto direto. Na letra A, o crítico sujeito. Elegeu, verbo transitivo direto. O jovem cantor, objeto direto. O maior artista da temporada, predicativo do objeto. Veja só, esse cara passou a ter característica de maior artista da temporada depois que o crítico elegeu. Antes ele não tinha aí essa característica. Então é o predicativo do objeto. Beleza? Mas o que importa aqui, ó, temos objeto direto, assim como nós temos aqui também, ó. Fechado. Letra B. Apresentou-nos currículo repleto de menções honrosas. Quem apresenta, apresenta alguma coisa a alguém. Currículo repleto de menções honrosas é o nosso objeto direto. E o nos é a quem, objeto indireto. Beleza? Então a gente já tira a letra B também. Ó. Tá? Letra B. Tira a letra B. Vamos pegar a próxima, letra C. Sem falsa modéstia, recebeu a ovação com elegância e alegria. Quem recebe, recebe algo. Verbo transitivo direto também, cara. A ovação é o quê? Objeto direto. Beleza? Com elegância e alegria, isso aí é um adjunto adverbial. Então, o que importa é o objeto direto. Terror. Então, nós temos duas respostas possíveis aqui. Ó. Show de bola. É isso aí mesmo. Vamos pegar a próxima, letra D. Tentou cantar como? De modo condizente com as recomendações do maestro. Aqui o cantar é simplesmente um verbo intransitivo. Tá? E o modo como ele cantou, adjunto adverbial na sequência aí. Letra E. Jamais se afastou. Quem afasta, afasta alguém de outro. Ou afastar ele mesmo de alguém. Então, nesse caso aqui, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. O C é o objeto direto, que é um pronome reflexivo. Daquele velho conselho do pai, objeto indireto. Nossa, rabisco pra caramba, né, gente? Mas é só para você ter essa noção aí, para você ir acompanhando com a gente. Belezinha? Tranquilo. O que eu vou fazer, então? Eu vou apagar os demais para ficar a letra A e a letra C. Beleza? Vamos, então, apagar o restante, porque os restantes você já eliminou, né? B, D e E você eliminou. Então, vamos lá. Vou limpar esse negócio aqui, para ficar mais fácil você acompanhar numa boa. Não é? Show de bola, vamos que vamos. Olha lá. Parará. Aqui a gente eliminou. A letra B a gente também elimina. Ok. Então, nós ficamos entre letra A e letra C. Beleza? Ó, eliminei aqui. Aí você ficou na dúvida, o que você tem que fazer? Cara, você tem que voltar aqui e observar. Olha só o pedido da questão. Ó. A locução verbal está empregada com regência idêntica à presente em. Então, a regência idêntica. Eu tenho, então, sustentar, que é um verbo transitivo direto, os custos exorbitantes da ópera, que é o objeto direto. Beleza. Eu tenho o verbo transitivo direto aqui, tenho o verbo transitivo direto aqui, tenho o verbo transitivo direto aqui também. Beleza. Então significa que eu tenho mais coisas para fazer. O quê? Aqui eu tenho um adjunto adverbial de modo. Como, terror? Facilmente. Tá, ó. Adjunto adverbial de modo. Ele quer então que você amplie isso. Eu tenho que ter então um predicado com o verbo transitivo direto, com o meu objeto direto, e tem que ter um adjunto adverbial de modo. Isso acontece com quem? Sem falsa modéstia, recebeu verbo transitivo direto, assim como sustentar, a ovação, objeto direto, como, cara? Com a elegância e alegria, adjunto adverbial
de modo. Sendo que aqui em cima nós temos o quê? Sujeito, verbo transitivo direto, o jovem cantor, objeto direto, e o maior artista da temporada é um predicativo do objeto, não é um adjunto adverbial. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Beleza? A estrutura é a mesma, tá? Ó, é a mesma. Eu tenho objeto direto, tem adjunto adverbial. Eu tenho objeto direto, tem adjunto adverbial aqui, ó. Tá legal? Isso é o mais importante. Tem um outro aqui também, mas o que importa é essa estrutura que está aqui, ó. Tá? Por isso, a alternativa C é a correta.